Tudo bem com você? Olha, meu amigo e irmãozinho Thiago Veras, tem um carinho todo especial por ele e é sempre uma opinião bacana. Tá tudo bem? Tudo bem, Wellington? Um abraço aí pra todo mundo também. Tá gostando da novela, então? Eu vejo. Quem tá falando que o homem não é noveleiro, né? A última novela que eu vi foi Avenida Brasil. Tem tempo. Cara, eu não me lembro a última. E também não vi essa na versão original, né? Então, tô curtindo ela agora. Você não tem nem como comparar, né? Algumas vezes não tem como ver, em relação aos horários. Quando a gente sai daqui 10, né, tal, aí vê o capítulo depois. Botafogo te atrapalha. Mágica novela. Vamos lá, deixa eu bater um papo legal com ele, porque a gente vai falar do clássico de ontem, tá? O torcedor ainda tá mexendo com o clássico. Foi justo o resultado? Você gostou? Eu gostei muito do que falou o professor Fernando Diniz sobre o Robert Renan. Daqui a pouquinho eu vou mostrar de novo para vocês. Antes, aquele pedido tradicional, se inscreva, Wellington Campos, FC. Nada não paga 0800. Joinha, fortalece aí o nosso trabalho e a gente vai continuar crescendo com a sua força. Ajuda a gente aí? Roda a vinheta. Vamos lá, a gente não vai falar de novela não, nós vamos falar da vida real de Vasco 5-3 nos pênaltis, Botafogo e Vasco 1-1 no tempo normal. Aquela pergunta tradicional, Thiago, foi justo? Então, Elton, tem o ditado tradicional do futebol, né? Justiça é bola na rede, mas a gente sempre analisa a performance, que também é a nossa incumbência aqui, né? A gente trata de lances do jogo e coisas que aconteceram na partida. Se for pegar nesse ponto de analisar se foi justo ou não foi justo, eu acho que o Botafogo ele teve mais volume de jogo. Segundo tempo principalmente, né? Segundo tempo principalmente, o Botafogo é um time que joga mais pra frente. Ele tem mais recursos, tem mais qualidade técnica. Em casa, no sintético, né, com o apoio da torcida, estádio cheio e tal, o Botafogo ele tentou realmente propor mais esse jogo, tentou ser um time mais agressivo, imprimir uma velocidade maior e acho que teve um domínio de boa parte da partida. Só que não foi aquele Botafogo que o torcedor estava acostumado a ver, letal, assim, de grandes oportunidades, né, de algumas chances claras e tal. Teve algumas oportunidades. Eu acho até que o Vasco teve as melhores chances fora os gols, que foi o Ryan no primeiro tempo, ele tirou 4 marcadores e o Caio aproximou, talvez essa aproximação, ele, né, bateu da entrada da área, se ele talvez dar um passo para frente, ele ficasse numa condição melhor de finalizar. E o Felipe Coutinho no segundo tempo, que ele chega escorando um cruzamento do Paulo Henrique da direita e a bola passa próxima. Então o Vasco ele entrou para jogar o futebol dele, para tentar esfriar um pouco mais o ímpeto do Botafogo, para tentar segurar um pouco mais a posse de bola, fazer esse jogo, né, andar, fluir e tentar as suas oportunidades de gol. O gol do Vasco, por exemplo, foi no primeiro chute que o Vasco deu. Foi uma cobrança de falta, né, que o Felipe Coutinho bateu, foi muito bem cobrada. A bola foi no ângulo, mas acho que o goleiro vacilou. Porque ele chegou inteiro. Ele chegou inteiro. Apesar da falta, e uma coisa não pode invalidar a outra, né? A falta foi muito bem batida, só que ele chegou inteiro. E como ele chega muito inteiro, ele tenta espalmar a bola, sei lá, com a mão mole ali, a bola bate na trave e sobra pro Nuno fazer o gol, né? Eu acho que era um lance defensável, apesar, repito, da boa cobrança. Foi o primeiro chute que o Vasco deu. Então o Vasco foi um time de poucas finalizações, foi um time que tentou controlar esse ímpeto do Botafogo. Quando chegou no ataque foi perigoso e o Botafogo ele teve mais volume, ele teve mais velocidade, ele buscou mais o jogo, tentou construir, mas ele não foi aquele Botafogo efetivo que o torcedor está acostumado. E aí nos pênaltis o Alex Telles, que bate sempre ali, ou quase sempre ali, maior parte, até na transmissão eu estava do outro lado, eu ia citar, mas foi muito rápido. O primeiro gol, né, o gol do Botafogo no tempo normal, que é do Telles de pênalti, você vê que o Léo Jardim cai no canto certo. Só que é uma cobrança rasteira na bochecha da rede, naquela bem na lateral, e ele consegue fazer o gol. Dessa vez ele de novo vai no canto, já não é com aquela perfeição, né, onde ele bateu no tempo normal, e o Léo vai e pega. A meia altura. A meia altura facilita para o goleiro, então você percebe que o Léo Jardim,
e é uma coisa hoje natural dos goleiros, né? Você tem muito mais recursos para acompanhar, saber onde o seu adversário bate, enfim. A comissão técnica, o preparador de goleiros, scout, há muitos números hoje para municiar o goleiro nos treinamentos. Ele sabia que ele ia bater ali. Ele se prepara melhor do que o atacante, ou de quem vai cobrar, né? Com certeza. O Thiago bate no canto direito, o Wellington bate no canto esquerdo, o fulano bate no meio. Pro atacante, como é que você vai observar quantas vezes o goleiro caiu, para onde caiu? O atacante tem mais a possibilidade do gol, porque dependendo de onde ele bater, o goleiro não chega em hipótese alguma. Ele tem a força para aplicar, mas o goleiro está estudando, né, quem bate ali, e você vê que o Léo Jardim se preparou, estudou. Então, no fim das contas, justiça é quem consegue fazer mais gols. Performance no tempo normal, eu achei o Botafogo com mais volume, mas ele não conseguiu ser letal. E nos pênaltis foi mais frio, o Léo decidiu e o Vasco passou. Gente, eu quero mostrar o Fernando Diniz falando do garoto Robert Renan, porque é uma promessa para o Vasco, foi contratado para resolver ali o problema da defesa e, inclusive, o Tébaro, se não me engano, do GE, lembrou, numa decisão de pênalti, uma cobrança de pênalti, ele bateu a meia altura, ou bateu... Foi contra o Atlético Nacional, um jogo da Libertadores. O goleiro colombiano dá um passo para a esquerda, esboçando e para o canto. Ele vai bater uma cavadinha. Só que o goleiro foi esperto, voltou na hora, fez a defesa. E ali foi a eliminação do Inter, né? Então a galera pegou no pé. E aí, olha só o que disse o Diniz, se você não viu ainda. Então, eu tenho muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito. Porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan tem muita... Eu vi o lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então, uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista que esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora, todo mundo foi meio se escalando. E o único... Eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, falaram assim, não, eu estou bem para bater, e eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, que tinha treinado bem nos pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4, e falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tá certo. Foi uma coisa bem intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido foi uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada. Eu gostei muito que o Diniz falou sobre o Robert Renan, e tomara que, como diria, ele consiga fazer grandes atuações, até para mostrar para o torcedor do Vasco que o time está no caminho certo da recuperação do Brasileirão, pode sonhar com mais alguma coisa na Copa do Brasil contra o Fluminense e chegar a uma final com o Cruzeiro ou com o Corinthians. Muitos estragos no Botafogo por causa dessa eliminação, além do bolso? Wellington, tem, né? A temporada inteira do Botafogo é uma temporada de turbulência, porque tá bem claro que a tentativa de fazer o planejamento do ano passado, agora em 2025, não deu certo.
ano passado, e até por uma questão cultural. O Textor é um norte-americano, mas que tem raiz na Europa, dos times em que ele é sócio majoritário no Grupo Eagle, de começar a temporada com um campeonato nacional. Ele faz isso na Inglaterra, na França, só que aqui a gente tem uma particularidade, né? Que é o campeonato estadual, que serve para muita coisa, apesar de muita gente criticar. Achar que não vale? Vai dar mole só para ver o que acontece. Só que no ano passado deu tudo muito certo, né? O Botafogo ele escolheu o técnico depois, ele teve um tempo gigante, mas conseguiu encaixar com o Arthur Jorge, conseguiu encaixar. E aí a qualidade técnica de jogadores assim de nível de seleção. Luiz Henrique, Almada, o restante do time deu muito certo. John, Gregory, Barbosa. Enfim, o Botafogo deu muito certo, foi com muita justiça campeão brasileiro da Libertadores. O que todo mundo esperava para esse ano? O Botafogo já começando a temporada com um patamar de campeão, carregando nas costas esse título, né, do ano passado. Dando uma sequência. Para que o Botafogo figurasse de novo nessa parte de candidato ao título, né, a SAF, investimento e tal. Não foi isso que aconteceu. Campeonato Carioca, o time foi o 9º colocado. Tá brigando agora no Brasileiro para pegar a Libertadores para estar na Copa do Brasil, senão não joga. Olha o prejuízo do ano que vem. Então o ano não acabou pro Botafogo. Não acabou. O Botafogo tem que se classificar, pegar a Libertadores para chegar na competição no ano que vem e também Copa do Brasil. Então Carioca, 9º colocado, ficou feio. Porque se Taça Rio já estava feio para o Botafogo dos últimos 2 anos, o 9º lugar, então, nem se fala. Supercopa, perdeu fácil para o Flamengo, foi um jogo dominado. Recopa, perdeu os 2 jogos, fácil para o Racing. Então, aquela casca de campeão que todo mundo se acostumou a ver com o Botafogo, tal, os próprios jogadores vitoriosos, isso se arruinou um pouco, os atletas não gostaram. E aí o Botafogo vem, faz um longo processo de achar técnico, acaba contratando o Renato Paiva. Não vou criticá-lo, né, tal, mas ele já veio com uma desconfiança da torcida. Porque o Botafogo tentou o Vasco Matos em Portugal, tentou o Rafa Benítez, que é um cara, né, Real Madrid, Liverpool, futebol internacional, vários técnicos de nome. Roberto Mantini chegou a ser falado e acabou trazendo o Paiva, que é um português, mas que a gente conhecia bem e muita crítica da Bahia. Não deu certo, trocou. Aí traz o David, que é um técnico jovem, que tem o perfil desejado aposta, né, pela SAF, mas é uma aposta, porque pela primeira vez ele é técnico efetivo, profissional. É diferente ser auxiliar e ser técnico. Misturado a esse planejamento, algumas trocas no elenco, algumas saídas nessa segunda janela de titularíssimos, então o Botafogo não conseguiu manter o time, né? Ele foi trocando, ele foi modificando, algumas peças de reposição não renderam. O Arthur está muito longe do Luiz Henrique. O Arthur Cabral tem características diferentes do Igor Jesus, mas está longe tecnicamente também. Então isso tudo foi passando, culminando agora com o resultado final, né? Eu acho que é um aprendizado. O Textor na Zona Mista falou, eu poderia elencar aqui uns 20 erros que eu cometi junto com o futebol. Pelo menos ele diz que os erros são dele. Né? Prefiro não falar, porque eu vou ficar aqui, né, alimentando cada um, é muita coisa, é muito tempo. Mas eles sabem onde eles erraram e naturalmente vão tentar corrigir. Porque pelo investimento e pela ascensão, o Botafogo, ele ano que vem, quer de novo estar lá em cima. E assim, não é... Eu vi muita gente, os caras são malucos, eles estão execrando agora, criticando o Textor. Não é isso. Ele vai ser sempre muito reverenciado pela torcida, o papel da SAF é fundamental, mas como um dirigente experiente sabe que quando ganha é uma coisa, quando perde é outra. Quando ganha indica que você fez certo, quando perde você tem que corrigir. É isso aí. Gente, o Vasco e Fluminense, dias 10 e 12 de dezembro, como Cruzeiro e Corinthians, o sorteio das semifinais. Eu acredito que seja lá pelo mês de novembro, tem muito tempo ainda. Esse campeonato brasileiro termina para depois mexer com a Copa do Brasil. Deixa eu mandar um forte abraço para o doutor Júlio Peclar, grande vascaíno, lá na clínica Júlio Peclar, lá no Via Parque, né? Cirurgia vascular. Quero abraçar também a moçada, que as meninas maravilhosas trabalham com ele, né? A Juliana e a Priscila, que é grande vascaína, e o marido dela, que o Rômulo, que é um grande tricolor. Vão se encontrar. Então me trataram maravilhosamente bem e estão recebendo o nosso carinho também. Deixa eu abraçar meu amigo o João Prudente, né, no Alto Caparaó,
lá em Minas Gerais, no Pico da Bandeira, porque falou, o Vasco vai ganhar do Botafogo nos pênaltis. E deu no que deu. Um abraço. Valeu, Wellington. E agora, 2 jogos incríveis aí, né? Um Cruzeiro fortíssimo, um Corinthians crescendo. Tá certo que vai ser lá em dezembro, então muita coisa pode mudar. E um clássico carioca aí em semifinal. Eu acho até o Fluminense tem mais recursos, mas não dá pra apontar favorito, não. Numa semifinal de Copa do Brasil, Vasco e Fluminense, eu acho igual. Eu concordo plenamente contigo. E a sua opinião? Deixe a sua opinião aí. Se inscreva, deixe o seu nome. Estou devendo os abraços. Acredito que amanhã eu vou conseguir trazer os abraços aqui. Se inscreva. Wellington Campos é para você, paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho. Olha como que são legais os nossos vídeos. A gente não é de dar opinião, a opinião é sua. Você também. Eu trago o Thiago porque ele... São quantos anos de Botafogo? 13. 13 anos cobrindo Botafogo. É um número cabalístico lá dentro do Botafogo também, além do 7. Tem o 13 do Zagallo, né? É verdade, é verdade. Então é isso. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que o Robert Renan, uma boa estreia aí pela equipe do Vasco, com personalidade, o garoto foi bem falado pela torcida vascaína, cobrando pênalti de uma forma brilhante e jogando muito bem os 90 minutos diante do Botafogo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e... Vamos, Vasco!